Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero convidar você agora para assistir uma aula de Google Tag Manager. Você quer aprender a trabalhar com a plataforma, aprender a traquear da forma certa, criar públicos que façam mais sentido através do traqueamento que você venha a fazer. Bom, este é o conteúdo que você precisará de consumir. Essa aula que você assistirá agora é mais uma das várias aulas que nós temos dentro da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alto desempenho em marketing e vendas. Dentro da Mazzucchin Plus, não apenas Tag Manager, nós ministramos conteúdo, mas Google Ads para geração de leads, Google Ads para geração de venda, Google Ads Script, Meta, Google Analytics, dentre outros, tá? Na descrição deste conteúdo, eu deixei 4 links para você. Um link é para que você possa conhecer melhor a nossa escola, Mazzucchin Plus. Segundo link é para que você possa se conectar comigo no meu Instagram. Lá tem conteúdos específicos que eu crio apenas para dentro do meu Instagram pessoal. Outro link é o Instagram da Mazzucchin, Instagram oficial também com conteúdos exclusivos que o nosso time elabora pensando em você. Assim também como um link para o grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mazzucchin Plus, um grupo 100% gratuito com gente boa, uma galera que realmente sana dúvidas, uma galera que responde rápido, uma galera que é gestora de tráfego, empreendedora, dentro do ambiente comercial também você pode, óbvio, fazer perguntas, eles irão sanar, você pode ajudar outras pessoas com a expertise que você já tem e eventualmente até gerar comércio dentro deste grupo, beleza? Fiz os convites para você e agora fique com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, partimos para mais uma aula do nosso curso de Google Tag Manager e na aula de hoje nós aprenderemos a fazer instalação do Google Tag Manager no nosso site. Existem algumas formas para que nós possamos fazer a instalação e eu vou mostrar para você essas diferentes formas com plataformas diferentes. O mais importante aqui, antes de nós seguirmos a nossa aula, é que nós possamos entender que o nosso conteúdo é um conteúdo sequencial. Logo, se você não conseguiu compreender o que foi dito na aula passada foi dito o que mesmo, Danilo? O que é o Google Tag Manager e para o que serve o Google Tag Manager? Se você não sabe o que é ou não sabe para o que serve, volta na primeira aula para que você consiga caminhar de uma maneira tranquila, consiga aprender, entender tudo aquilo que eu estarei trazendo para você na aula de hoje. Conforme eu disse anteriormente, na aula de hoje, o nosso foco será fazer a criação e a instalação do Google Tag Manager no nosso site. Para que nós possamos fazer a instalação do Google Tag Manager no nosso site, nós precisaremos de, obviamente, entender qual é a plataforma ao qual nós estamos trabalhando. Quando eu digo plataforma, o teu site. É um site WordPress, ele é um site de construção própria, você pagou para um programador fazer para você esse site, está utilizando alguma ferramenta da internet, alguma plataforma pronta já da internet, porque existem formas diferentes para que nós façamos essa instalação, a instalação do Google Tag Manager. Mas vamos ao seguinte, vem cá para a tela do meu computador, e aí na tela do meu computador ficará mais fácil para eu mostrar para você como que nós iremos trabalhar. Bom, primeiro, o que nós faremos aqui? Eu deixei disposto aqui já uma guia, que é a guia com o nosso slide. Como criar e instalar o Google Tag Manager em meu site. Observe que eu deixei várias guias disponíveis, né? Várias guias aqui que estão abertas, essas guias. Porque nós iremos percorrer todas estas guias, todas, absolutamente todas. Mas vamos responder essa pergunta aqui. Ô Danilo, como que eu crio? Como que eu posso criar e instalar o Google Tag Manager aqui no meu site? Bom, para que eu possa instalar o Google Tag Manager, por exemplo, nessa landing page, para que eu possa fazer a instalação do Google Tag Manager neste site, eu preciso necessariamente de antes ter criado o Google Tag Manager. Então, nós faremos agora o processo de criação. Eu deixei uma outra guia aberta, que é a guia cujo e-mail ele é o mazzucchinplus@gmail.com. Se você já é um aluno um pouco mais veterano aqui dentro da Mazzucchin Plus, você há de se recordar, você há de saber que nós geralmente trabalhamos com este e-mail aqui para poder criar as nossas contas de Google Ads, de Google Analytics, de Google Tag Manager. Pois bem, é com esse e-mail que eu farei a minha criação, a criação do meu Google Tag Manager para que nós possamos trabalhar. Ponto muito importante de ser dito é que
para que você possa instalar, utilizar o Google Tag Manager de maneira mais facilitada, é muito relevante, é importante que você esteja logado com sua conta de @gmail.com, ou seja, numa conta da Gmail, uma conta do Google, porque então você conseguirá de maneira fácil, simples, rápida, conforme eu vou lhe mostrar aqui, realizar a criação do Google Tag Manager. Bom, aqui com a nossa guia aberta, estando aqui no meu navegador, olha como é difícil criar o Google Tag Manager. Eu vou digitar Google, no caso aqui eu já até tenho, né, Tag Manager, tagmanager.google.com. Então eu digito tagmanager.google.com, é isso que você digitará agora, é isso que eu estou digitando aqui, tagmanager.google.com. Se eu quisesse ir no Google e fazer essa procura, também poderia. Se você vem aqui no Google, Google Tag Manager, você já tem aqui a primeira opção, que é o Google Tag Manager. Então, tanto você pode trabalhar aqui, digitando tagmanager.google.com, ou você poderia vir aqui e clicar no primeiro link após ter procurado por Google Tag Manager. Bom, feito isso, vou dar aqui um Enter. No meu caso, nessa conta, conforme eu falei para você anteriormente, eu já tenho, por estar ministrando aqui as mentorias, as aulas dentro da Mazuquim Plus, eu já tenho contas que foram criadas, ou aula Google Tag Manager, aula GTM, casa de repouso, que foi uma case que nós trabalhamos, curso de geração de leads, enfim, então tenho várias contas que eu já criei aqui. Mas, vamos lá. Para você, provavelmente, tem um botão aí chamado Criar Conta no centro da sua tela. Se não tiver no centro da sua tela, vai estar aqui, ó, do lado direito superior, assim como está o meu, tá? Então, ou estará no centro da sua tela Criar Conta, porque você ainda não tem conta, ou já terá aqui o Criar Conta ao lado direito superior. No meu caso, eu vou criar uma conta, então eu vou clicar aqui em Criar Conta. E aí, para eu poder fazer a criação, ele pede o nome da conta. Vamos chamar essa conta aqui de Aulas Iniciais GTM, tá? Por que aulas iniciais GTM? Nós não iremos utilizar esse Google Tag Manager durante todo o nosso curso. Durante o nosso curso nós teremos várias cases, então nós teremos também outras contas a serem criadas. Primeiro, até para que você já comece a se ambientar do que nós teremos a partir de agora, eu vou lhe trazer a base, o essencial do Google Tag Manager. E aí depois nós começaremos com cases para que você consiga, para que nós consigamos juntos aqui em aula ir sanando estas cases, tá? Então vamos lá. O nome que eu dei foi Aulas Iniciais GTM. Poxa, imagina que eu estivesse criando um Google Tag Manager para Mazuquim. Então eu poderia colocar o nome da conta Mazuquim. Imagina que eu estivesse criando para Mazuquim Plus. Poderia escrever Mazuquim Plus. Se eu estivesse criando para Mazuquim System, Mazuquim System. Se estivesse criando para uma conta, talvez, para uma empresa que contratou, lhe contratou agora, me contratou agora, eu deixaria aqui o nome da empresa, é o nome da conta que nós iremos trabalhar. No caso, eu escolhi Aulas Iniciais GTM, tá? É o nome da conta. O país corrente, o país que nós iremos trabalhar aqui já está selecionado o Brasil e nós deixaremos. Aqui nós temos o que a gente chama de container, tá? Configuração do container. Então, já é uma primeira lição aí. O Google Tag Manager, ele sempre, o que você for trabalhar, tudo que você for trabalhar dentro do Tag Manager será dentro de um container. E aí nós temos containers de tipos diferentes. Mais adiante do nosso curso, nós entenderemos os tipos de containers que nós temos. Mas fato é que para você criar uma conta, você tem que colocar o nome da conta e você tem que colocar aqui, ó, o nome do container ao qual você vai trabalhar. Esse container que nós criaremos, ele é um container que a plataforma ao qual nós iremos fazer a mensuração, ele é web. Por que é web? Porque aqui, ó, o web, para uso em computadores e páginas da web, para ele dar a sequência aqui na continuidade, para dispositivos, enfim. Fato é que, se nós voltarmos para cá, você vai observar que é um site, então está na web. Se observar, aqui é um site, então está na web. O container que nós vamos precisar, o container que nós precisaremos, ele é um container web, tá? Ele é um container web. E o nome que nós daremos, aqui fica bem simples explicar para você, eu vou pegar para você o próprio exemplo da Mazuquim. A Mazuquim, ela é uma empresa que ela tem 3 motores econômicos. Ela tem a assessoria de marketing, já há 14 anos, ela tem a Mazuquim Plus, que é onde você está estudando agora, que é a escola, e nós temos a Mazuquim System, que é a tecnologia, né? Então são produtos que são disponibilizados para empreendedores, mais diversos produtos que você possa imaginar de tecnologia. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu terei uma conta chamada Mazuquim,
e eu terei um container, por exemplo, chamado Mazuquim Assessoria. E aí, depois que eu criasse daqui, eu poderia criar mais um container dentro dessa conta chamado Mazuquim System, que é da parte de tecnologia, e um outro, por exemplo, chamado Mazuquim Plus, que seria para a escola. Então, nesse caso, eu teria uma conta e dentro dessa conta eu teria 3 containers diferentes. Um container só para a empresa ou motor econômico assessoria, o outro só para tecnologia e um outro apenas para a escola. Ou seja, quando você tiver uma conta, se você estiver fazendo gestão justamente para você, fazendo esse monitoramento de tráfego para você, se tiver no seu negócio facetas diferentes, motores diferentes, você pode criar uma conta e depois containers diferentes. Eu criaria containers diferentes por quê, Danilo? Porque os dados que você vai tratar e da forma como você vai tratar, eles são distintos. Inclusive, os sites que você for trabalhar são sites diferentes. Então, você pega, por exemplo, aqui na Mazuquim Assessoria, ela tem, por exemplo, um dos sites, vamos pegar aqui, um dos sites, uma das landing pages que nós utilizamos na assessoria, é essa daqui, Vamos lá, vamos pegar aqui para você poder entender direitinho. Uma das páginas, uma das landing pages é essa daqui. Então, eu configuraria esse container para, por exemplo, esse site e outros sites que eu tenha na assessoria. Na Mazuquim Plus, vamos pegar aqui um dos sites que nós usamos na Mazuquim Plus, inclusive em aula, para poder gerar contato, para gerar lead. Esse daqui. Não, vamos pegar aqui, mazuquimplus.com.br/marketing. Esse daqui é uma landing page da Mazuquim Plus. Já é outro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Dentro do mesmo negócio, que negócio é esse? É o negócio Mazuquim. Dentro do próprio negócio, do mesmo negócio, você tem, nesse caso aqui, 2 motores diferentes. Poderíamos até colocar como serviços, produtos distintos, ao qual tem sites diferentes. E tem métricas diferentes, públicos-alvo distintos. A partir desse momento, não faz sentido você configurar tudo no mesmo container. Então, você vai dividir em containers diferentes, tá? Então, divida em containers diferentes. Outra situação, imagina o seguinte aqui, eu tenho na assessoria eu tenho essa landing page aqui, por exemplo, que é uma landing page para foco em geração de lead. Então, as métricas que eu vou buscar entender é se está conseguindo, as KPIs, que é se eu estou conseguindo estar mais próximo de conseguir gerar lead em maior quantidade pelo menor valor possível ou não. Vou fazer todo esse traqueamento utilizando o Google Tag Manager. Agora, na mesma assessoria, eu tenho, por exemplo, um blog. Então, eu poderia também ter aqui, criar um container só para o blog. Por que, Danilo, que eu criaria um container só para o blog se eu estou falando se a assessoria é o mesmo motor econômico? Eu criaria um só para o blog porque as métricas que eu vou computar, que eu vou analisar aqui no blog, são métricas bem diferentes da que eu irei analisar aqui com o objetivo de geração de lead. O traqueamento, o acompanhamento, ele é bem diferente. Então, seja porque o seu negócio, o negócio do seu cliente, ele tem mais facetas, tem facetas diferentes, motores econômicos diferentes, você precisa de criar containers diferentes. Seja também pelo fato de que você tem um blog, tem um site para gerar lead, tem uma loja virtual, o traqueamento de loja virtual é muito diferente de uma geração de lead. A partir desse momento, então, se tiver algo muito diferente, você cria um container somente para ele. Dúvidas? Clica no botão tirar dúvidas, sanarei sua dúvida o mais rápido possível. Fato é que demos o nome para a conta, agora aqui o nome do container. Aqui, na verdade, o nome da conta é Aulas Iniciais Google Tag Manager. Vou colocar aqui Aulas Iniciais GTM, tá? E vou pegar esse mesmo nome, vou colocar aqui, vou pegar o mesmo. Poderia ser outro qualquer? Poderia, tá? Poderia, por exemplo, Aula 01 aqui, Danilo, poderia? Claro, o nome não tem problema, é sempre o nome mais coeso com aquilo que você está fazendo. Não querendo ser repetitivo, mas já sendo, se é uma conta no nome de uma empresa, coloca o nome da empresa aqui. É o container que você vai, é do blog dessa empresa, então coloca blog, para que você depois entenda com facilidade conta e container. Bom, depois que eu coloquei o nome da conta, coloquei o nome do container, escolhi container web, eu vou clicar em criar. Após eu clicar em criar, ele traz aqui o contrato, eu vou colocar aqui embaixo, clicar aqui embaixo, que eu aceito os termos, depois aqui em cima do lado direito, sim. Após isto, ele fará um redirecionamento. Nesse redirecionamento, ele vai mostrar aqui
esses dois snippets de código. Eu tenho o snippet de código que ele fala assim, ó, instalar o gerenciador de tags do Google. Copie o código abaixo e cole-o em todas as páginas do seu site. Cole este código o mais alto possível no head da página. E ele tem aqui o código que eu poderia copiar. Segundo, cole este código imediatamente após a tag de abertura, body. E aqui eu poderia copiar esse snippet. Né? E depois eu posso testar se está funcionando ou não. Então, o que nós temos que entender? O primeiro passo foi dado. Qual é o primeiro passo mesmo, Danilo? Nós criamos o Google Tag Manager. Está criado. Você conseguiu observar aqui atrás? Ó, já está criado. Já está criado. Tá? Vou até dar um OK aqui, depois eu volto para essa tela. Está criado. Esse daqui é o Google Tag Manager. Prazer, Google Tag Manager está aqui, sendo exibido para você. Mas, o que nós precisamos de fazer agora? Eu preciso de instalar, até porque foi-se gerado uma pergunta, né? Foi gerada uma pergunta. Qual foi a pergunta que foi gerada? Como criar? Aprendemos a criar. Aprendemos. Tagmanager.google.com, dou o nome para a conta, dou o nome para o container, escolho o tipo de container. No nosso caso, como é site, escolhemos container web. E a partir desse momento, clicamos lá em criar. Ele pediu para nós podermos ler o contrato, clicamos em aceitar, sim, e pronto, criamos o Google Tag Manager, está criado. Qual que é a próxima resposta que nós temos que trazer para a pergunta? Ele está perguntando como que eu posso instalar. Agora, nós temos que fazer essa instalação. Para fazer essa instalação, é da forma como ele está falando aqui. Ó. Vou voltar para aquela telinha que estava. Aqui, ó. Clicando aqui, ó. Aqui a gente chama, nós falamos, que é o ID do Google Tag Manager. Esse é o ID do Google Tag Manager, tá? Então, eu clico aqui, eu consigo voltar para aquela mesma tela, aquela tela que está mostrando para nós em relação ao head e o body. Bom, vamos imaginar agora o seguinte, preciso de fazer a instalação. Se você é um programador, conhece código, você pode fazer o que está sendo pedido aqui pelo gerenciador de tags do Google. Você pode ir lá no teu site, em todas as páginas do seu site, absolutamente todas as páginas do seu site, e procurar essa tag head, copiar esse snippet de código, colar naquela tag head, e depois vir aqui no body, copiar, e lá em todas as páginas no body e colar esse snippet de código. Então vamos lá, imagina que você tivesse conhecimento, ou que você tenha conhecimento em programação, consiga visualizar o código do teu site. A primeira forma de instalação é que eu vou te ensinar agora, tá? Vou lhe ensinar agora. Eu vou copiar essa tag aqui do head, vou copiar, copiei. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá para o site. Que site que eu vou? Ó, eu deixei aberto esse site aqui, inclusive ele é um site, produto da Mazuquim, tá? Deixei aberto esse site, que ele é um produto da Mazuquim, assim como você tem N outros produtos no mercado, você tem produtos da UOL, você tem produtos da GoDaddy, você tem produtos da Wix, você tem vários produtos dispostos no mercado, vários produtos disponibilizados que ofertam um site para você. Assim também como eu deixei aberto o WordPress, um site que foi feito, uma landing page foi feita no WordPress. Então nós vamos aprender como instalar em produtos prontos já da internet, em WordPress, e agora como que nós iremos instalar num site criado do zero, um site que você mesmo talvez tenha feito a criação, enfim, ou você pagou para um programador e assim por diante. Não tem um painel de controle ao qual você possa gerenciar. Um WordPress, ele tem o painel de controle, então você pode instalar um plugin e assim por diante. Um site da plataforma, como esse daqui, ele tem também um painel de controle, você pode instalar a sua tag por aqui, daqui a pouco eu vou ensinar. Mas em um site criado do zero, vamos imaginar, por exemplo, o site da Mazuquim Plus. Vamos imaginar aqui, o site da Mazuquim Plus. O site da Mazuquim Plus, ele é um site com layout único, né? Ele é um site que foi criado do absoluto zero. O código dele, ele é um código único. A partir desse um código exclusivo, perdão. A partir desse momento, então, como que eu instalo a tag aqui neste site? Vamos imaginar que este site ele esteja hospedado neste servidor aqui, e aí então eu tenho, ao acessar o servidor, ao acessar os arquivos do site, eu tenho a possibilidade de enxergar todos esses arquivos, e a partir desse momento então eu tenho que entrar arquivo por arquivo, verificar se nesses arquivos eu tenho lá o head e eu tenho o body, e eu tenho que começar a fazer a instalação de um por um. Eu recomendo você fazer isso só se você tiver conhecimento em programação. Se você não tiver conhecimento em programação,
peça para não tiver conhecimento, peça para um programador realizar isso para você, porque você pode danificar o arquivo, e aí pode prejudicar o teu site ou o site do seu cliente, tá? Mas a primeira forma que nós temos de instalar o Google Tag Manager é exatamente assim, acessando o nosso servidor, pegando aqui, visualizando os arquivos do nosso site, e a partir desse momento, então, ó, por exemplo, a index, todo o site ele começa com index.php, então, eventualmente, esse daqui, o site da Plus, também começa com index.php. Eu coloco aqui, ó, cliquei aqui no index, no caso desse servidor, eu posso clicar aqui em editar. Clique em editar, edit, e aí aqui eu tenho, ó, o código daquela página inicial. Todo o código da página inicial, ele está disponibilizado aqui. Observa-se que aqui eu tenho o head, tá vendo? Dá para você enxergar aí. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Tá vendo aqui, ó, nós temos o head, que foi justamente o que o Tag Manager falou para nós. Ó, cole este código o mais alto possível no head. Nós copiamos, né? Vamos colar agora? Nós temos que vir para cá, ó, ele pediu o mais alto possível. Então eu venho logo depois do head, Ctrl V. Colei, coloquei aqui o Tag Manager. Primeira parte executada com sucesso. Qual é a segunda parte que eu tenho que fazer? Cole este código imediatamente após a tag de abertura body. Copio, vou lá no meu código, vou procurar. Aonde que está a tag body? Aonde é que está a tag body, hein? Vamos procurar a tag body. Olha aqui, ó. Tag body. Ele falou para colar logo após. Inclusive está aqui já um Tag Manager, ó. Mas enfim, eu viria aqui, Ctrl V. Colocaria aqui o Tag Manager. Então, feito isso, eu clicaria em salvar essas alterações. Então, essa é a primeira forma de você instalar o Google Tag Manager no teu site. É a primeira forma. É a forma mais trabalhosa. É a forma, inclusive, que você precisa de conhecimento técnico. Não tem esse conhecimento técnico? Pede para um programador fazer para você isso. Para que você evite gerar problema no teu site e ou no site do teu cliente. Tudo bem? Então, a primeira forma que eu ensinei para você é a forma manual. Então, nós fizemos de maneira manual a instalação do Tag Manager. Não irei clicar em salvar, porque não faz sentido, eu não quero fazer a instalação do Tag Manager dessa forma e nem nesse site aqui. Fecho. Vou clicar aqui, ó, ele perguntando se eu quero salvar. Você tem alterações não salvas. Tem certeza que deseja fechar a janela? Ah, eu tenho. Ok, pode fechar. Beleza, fechou. Vou fechar essa janela aqui. Vou fechar essa janela aqui também. Vou fechar essa janela aqui também. Legal. Fizemos a primeira forma de instalação, que é a instalação manual. Beleza? Danilo, eu tenho dúvidas. Clica no botão tirar dúvidas, eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível. Qual é a outra forma? Vamos, então, olhar aqui para o nosso WordPress. Muitos usam, né? Tem um dado que diz que a cada 10 sites, 8 são WordPress. Não sei a veracidade dessa informação, mas eu sei que muitos utilizam o WordPress. Então, aqui eu tenho esse site, essa landing page no WordPress, que é uma landing page que eu usei num dos cursos que eu ministrei, que foi venda online com Google Ads na parte de venda de infoproduto. E eu quero fazer o seguinte, eu quero acompanhar o tráfego dessa landing page aqui. O que eu posso fazer? No WordPress, já logado no painel do WordPress, eu vou instalar um plugin. Então, eu venho aqui em plugins, aí eu tenho aqui adicionar plugin. E ao clicar em adicionar plugin, eu posso vir aqui na nossa barra de busca e eu vou digitar, por exemplo, GTM. O plugin que eu gosto de utilizar ao trabalhar com o o WordPress é esse daqui, que inclusive já está instalado e ativo, ó, o GTM for WP. Esse plugin aqui é o que eu prefiro trabalhar, tá? Então, este plugin aqui, basicamente você precisaria apenas de clicar em instalar. Depois que você clicasse em instalar, ativar. Então, cliquei em instalar, ele vai fazer o processo de instalação. Instalou, vai aparecer para você poder ativar. Ativou, pronto, o plugin ele foi instalado para você e ele estará aparecendo a partir desse momento aqui em plugins instalados. Ao lado esquerdo, plugins instalados. Clicamos então em plugins instalados e vamos dar uma olhada no GTM4WP. Então aqui, ó, eu tenho alguns plugins que foram instalados e dentre esses nós temos aqui, ó, GTM4WP, Google Tag Manager, GTM plugin para o WordPress. E aqui nós temos settings, que é configurações, né? Então vamos aumentar aqui um pouquinho. Nós temos aqui a parte de configurações e é nessa que nós vamos clicar aqui, ó, settings. Então clico aqui.
E a partir desse momento, o que, que nós temos? No caso desse WordPress, nós já temos instalado o Google Tag Manager, o ID. Google Tag Manager ID. Aonde é que eu vejo o meu tag ID? Para você vai aparecer assim, ó, em branco. Para você aparecer em branco, porque você ainda não instalou, não colocou sua tag ID do Tag Manager. Para você poder visualizar a tag do Tag Manager, o ID do Tag Manager, perdão, é bem simples. Você, nesse snippet de código, você já consegue visualizar, ele está aparecendo aqui para você, né? Você poderia copiar essa parte aqui, pronto, e colar, ou também, ó, tá aqui, ó, copia, tá aqui, copia, esse daqui é o nosso ID, vai para o WordPress, venho para cá, colo, acabou. Só verifica, para não colocar espaço, muita gente erra deixando aqui espaço, deixo aqui, funcionou, beleza. Então, feito essa instalação, que é a instalação básica, é a mais simples, observa-se que eu tenho mais opções dentro desse plugin aqui do WordPress. Então, eu posso trabalhar com mais configurações, mas para a aula de hoje, o que nos importa, o que nos interessa, é só aprender a entender, a enxergar aonde é que eu posso colocar esse plugin, onde que eu instalo esse plugin, e aonde que eu devo colocar o ID do Google Tag Manager. Então, isso nós vimos, nós aprendemos agora, tá? Bom, e aqui nós temos, né, só deixar sempre em on, tá bom? Porque aqui se está ligado ou desligado no container, então nós vamos deixar aqui em on, geralmente vem pré-configurado já como um on dentro desse plugin, deixa dessa forma e após isso salvar alterações. Eu não vou clicar em salvar alterações porque não é esse o Google Tag Manager que nós queremos para essa landing page. Então, no meu caso, eu simplesmente irei fechar aqui e eu irei fechar aqui. Pronto, entendemos mais uma forma de instalar o Google Tag Manager no nosso site. Vimos que quando nós precisarmos instalar manualmente, precisaremos acessar os arquivos do nosso site, precisaremos um por um, arquivo por arquivo, no index, contato, todos os arquivos, e precisaremos de colocar no head e no body as tags, os códigos. Vimos agora também como fazer pelo WordPress. E por fim, nas plataformas mais diversas que nós temos no mercado. Conforme eu disse para você já durante a nossa aula, essa daqui é uma das plataformas, essa daqui é uma da Mazukin. O nosso time da Mazukin System atualiza constantemente os nossos produtos, nós temos vários produtos, um deles é o Webkin, que é esse site aqui, e ele contempla, aí pensa só, eu estou usando agora, nesse momento, uma Webkin, legal, então é exatamente da forma que eu vou te explicar aqui que você vai ter que fazer. Não, eu estou utilizando uma Wix, eu estou utilizando o GoDaddy, eu estou utilizando qualquer outra plataforma. Sempre se tem, ou geralmente se tem, um painel de controle. Como no caso dessa daqui, esse é o painel de controle dela, tá? Para que eu possa alterar nessa plataforma aqui, geralmente nas demais plataformas é bem simétrico, é bem parecido o local que se está. No caso dessa, eu tenho aqui, ó, configurações, e aí nós temos gerais, redes sociais, tags analytics. Eu vou clicar aqui em tags analytics, e aí eu tenho já aqui, ó, a opção do Google Tag Manager, pedindo só para eu poder colocar o meu ID. Então, no caso que já até existe um ID, o que eu faria aqui? Eu simplesmente, nesse caso aqui eu vou fazer na prática, eu vou remover esse daqui, eu venho aqui para o nosso Google Tag Manager, eu vou clicar aqui, desculpa, clicar não, vou selecionar, copio, volto para a nossa plataforma, vou colar, só vou verificar se não tem nenhum espaço aqui, removo se tiver algum espaço, e eu salvarei. Irei salvar, ó, tags alteradas com sucesso, salvei. Então, Danilo, agora então está instalado. Esse site aqui, por exemplo, está integrado com este Google Tag Manager, com essa conta. É isso mesmo, Danilo? Tá certinho agora? Tá vinculado já? Não. Ué, mas eu não coloquei lá o ID do Google Tag Manager? Sim, colocou. Mas para que exista o vínculo entre o Google Tag Manager e o nosso site, a nossa plataforma, só faltou um item para que nós possamos realizar e nós realizaremos agora. Independente se você configurou aqui para uma plataforma pronta, pelo WordPress, fez manualmente, após você instalar, você vai precisar sempre de vir aqui, ó. Vem no seu Google Tag Manager e você vai clicar aqui em enviar. Clique em enviar.
Depois de enviar, eu vou explicar com mais detalhes, depois as telas que nós estamos passando, aqui para poder criar versionamento e assim por diante, mas enfim, vai clicar aqui no botão ao lado direito superior publicar, clique em publicar. Bom, não vou colocar nenhum tipo de descrição para esse container, nas próximas aulas eu vou explicar melhor o que são essas etapas aqui, que é o versionamento que nós podemos criar. Vou clicar aqui em pular, cliquei aqui em pular, a partir desse momento então, ele está fazendo o quê? Agora ele está fazendo o quê? A conexão entre o nosso Google Tag Manager, ele está instalando as tags que ele precisa no nosso site e dentro desse container web. Significa dizer que nesse momento, então, ele colocou já 5 variáveis ali, agora sim, o meu Tag Manager está integrado, linkado, conectado com o meu site. Vamos testar para verificar se está funcionando? Vou fechar aqui, feito isso, ó, espaço de trabalho. Nós iremos clicar no botão visualizar. Só para poder ter a certeza que de fato está funcionando, está conectado o nosso Tag Manager com o nosso site. Clico em visualizar. Clicando em visualizar, ele vai pedir para nós colocarmos aqui a URL do nosso site. A URL do site que nós configuramos é essa URL aqui. Concorda comigo? Então, eu vou copiar essa URL aqui, ó. Copiei a URL, vou para o nosso Tag Manager, Ctrl V, irei colar, conectar. Faço a conexão para poder verificar se realmente ele está funcionando. Olha aqui, ó, assistente de tags conectado. Opa, legal! Então, a partir desse momento, o nosso Google Tag Manager, ele está conectado com o nosso site, tá? Então, na aula de hoje, o que nós aprendemos no conteúdo de hoje, na aula de hoje? Nós aprendemos a criar o nosso Google Tag Manager. Entendemos que para criar é bem simples, basta digitar tagmanager.google.com, dar um nome para conta, nome para container e escolher o tipo de container, no nosso caso é um container web a priori. Depois, o que nós fizemos? Aprendemos 3 formas de instalar o Google Tag Manager e, por fim, nós publicamos, nós enviamos essa integração que nós buscamos fazer entre o Tag Manager e o nosso site. Após a publicação, nós vimos que a tag estava conectada e, então, nós tivemos a certeza que o trabalho que nós fizemos anteriormente estava correto. Na próxima aula, nós daremos sequência a entendimento de como que é a constituição do Tag Manager, o que são essas tags. Eu vi que tem escrito tag aí do lado esquerdo, eu vi que tem escrito variáveis, vi que tem escrito acionadores, eu vi que a gente clicou ali no enviar, no publicar, eu vi que você falou de versionamento, o que é isso? Na próxima aula nós começaremos, na verdade, a entender a estrutura do Google Tag Manager. Mas na aula de hoje você tem que sair daqui sabendo como criar e como instalar o Google Tag Manager. Beleza? Bom, por hoje é isso. Esse foi o conteúdo e se você gostou desse conteúdo, já convido você para poder assistir o próximo, para que você possa acompanhar a nossa playlist de Google Tag Manager, para que você vire um expert dentro da plataforma e possa usufruir de tudo que ela nos proporciona. Bom, fique atento, fique atenta para as nossas próximas aulas. Obviamente, então, para que você seja notificado ou notificada, é bem simples. Se você não for inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações e que é uma forma mais fácil ainda, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo e a partir desse momento, então, sempre que nós postarmos um novo vídeo, uma nova aula, você será notificada pelo nosso grupo. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.